Estou gravando mais uma videoaula aí para as nossas aulas de biologia. Hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre sistema nervoso. Nas últimas aulas eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa. Quem me enviou já verifiquei, achei bem legal, colocaram bastante informações. E hoje então preparei essa videoaula com esse slide aí para a gente conversar um pouquinho mais. Então, o que a gente precisa saber sobre sistema nervoso? A gente tem que saber quais são as células que compõem esse tecido nervoso, qual é a morfologia do neurônio, o que são impulsos nervosos, o que são sinapses nervosas, qual é a anatomia do sistema nervoso, como que ele é dividido, o que são reflexos e os principais distúrbios nervosos, ou seja, as principais doenças que estão por trás aí desse sistema. Então, primeiro a gente tem que ter a noção que o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai ser composto pelo encéfalo e a medula espinhal. E o que vai fazer esse sistema nervoso central? Vai fazer o processamento e a integração de informações. Com tudo que a gente tiver... vocês agora, quando estão assistindo esse vídeo, o sistema nervoso central de vocês está aí processando todas essas informações que eu estou falando para vocês. Já o sistema nervoso periférico, que vai ser lá os nervos e os gânglios, vai ter a função de fazer a condução de informações entre órgãos receptores de estímulos e o sistema nervoso central e órgãos efetores, que são os músculos, por exemplo. Então, o periférico é eu sentir a sensação de frio e eu perceber que eu preciso colocar uma roupa mais quente, ou eu encostar em algo quente e sentir a dor. Essa é a parte do sistema nervoso periférico. Ali nós temos então uma imagem do sistema nervoso, né? Bem simples. E vai falar um pouquinho sobre algumas células aí que compõem esse sistema. Então nós vamos ter aqui as oligodendrócitos, né, que a gente vai chamar de uma bainha isolante, que elas vão ficar localizadas aqui assim nessa região, e elas vão proteger as fibras nervosas do sistema nervoso central. Depois nós temos as células de Schumann, que vão ser também uma bainha isolante, porém elas vão isolar as fibras nervosas no sistema nervoso periférico. E também os astrócitos, que vai ser associado aos capilares e vai dar um suporte nutricional e físico aos neurônios. Aqui nós temos a estrutura então do neurônio. O neurônio é uma das células mais conhecidas, né? Então nós temos ali o corpo celular, o núcleo, né, dessa célula. Depois todo o seu corpo, né? Vamos chamar assim. Aonde vai passar todas as informações que a gente precisar. Então a gente tem dois tipos aí de neurônios, certo? Nós temos esse tipo de neurônio com esse corpo celular nessa estrutura e daí os dendritos nas pontas. E nós temos aqui, né, esse outro que é o corpo celular com dendritos ao seu redor e lá na ponta também. O que seriam esses dendritos que eu estou falando? São essas terminações ali que vão receber toda a informação e passar também para outros neurônios. Então ali o primeiro é um neurônio sensorial,
o outro um neurônio associativo e outro um neurônio motor. Agora a gente sabe que os neurônios eles fazem sinapses. O que é uma sinapse? É um local de comunicação entre neurônios ou entre neurônios e outras células, por exemplo, os músculos. Então lembra que nós vimos ali que nós temos aqueles dendritos? Eles que vão fazer essas sinapses, que vão ser denominadas como se fossem pequenos choques elétricos, né? A gente chama de impulsos nervosos, que vão passar a informação de uma célula para outra, ou seja, de um neurônio para outro. Dando continuidade, eu trouxe aqui esse slide, que ele vai mostrar um pouquinho sobre a dependência de drogas e a sinapse. A gente sabe que a sinapse é a troca de informações e quando a gente utiliza drogas, as sinapses elas não ocorrem da mesma forma. Então, olha só, nós temos aqui os receptores, né, indicado aqui pela cor roxa. Essas plaquinhas amarelas seriam os transportadores e aqui a vesícula sináptica. Então, vai passar essa informação para cá para a gente receber essa informação, certo? Então, aqui está acontecendo tudo normal. A gente está recebendo informações, tudo certinho. Quando a gente utiliza a droga, que vai ser indicada ali pela aquela bolinha da cor verde, essas moléculas que compõem a droga, elas vão impedir que a gente reabsorva e daí vai provocar uma superestimulação da membrana pós-sináptica. E o que isso vai provocar? Vai provocar que o número de receptores diminua. Ou seja, por isso que a gente fala que quando uma pessoa está drogada, que ela utilizou, quando a gente fala em droga, não estou falando só nessas drogas mais pesadas, digamos assim, até em bebida alcoólica, a pessoa fica lesada, né? Esse aqui, meus aspas. A pessoa fica lesada. Por quê? Porque o número de receptores de informação diminui. Então o processamento de raciocínio dela vai ser mais lento. Quando a droga sai, mesmo assim, a sinapse ela se torna menos sensível. Por quê? A gente já perdeu ali um pouco de receptores. Então, principalmente quando o uso de drogas muito contínuo e a longo prazo, vai fazer com que a gente perca essa sensibilidade na nossa sinapse. Esse slide aqui fala um pouquinho sobre a regeneração das células, certo? Bem simples também de compreender. Então, neurônios maduros, eles não se dividem, né? Quando eu falo em neurônios maduros, eu estou falando o neurônio já pronto ali, né? Fazendo suas funções, eles não vão se dividir. E a regeneração dos axônios é em caso de lesão, que é como está mostrando aqui o exemplo, né? As células, troncos neurais, elas dão origem a novas células nervosas. E ela vai acontecendo essa regeneração. Aqui a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso, a evolução dele. Então, primeiro, nós temos aqui os poríferos e os quinidários, aonde o sistema nervoso é todo difuso na pele deles, né? Esse aqui seria o exemplo de uma medusa. Então, o sistema nervoso bem simples, e ele vai estar ele não vai ter uma parte específica. Todo o seu corpo vai ter o sistema nervoso. Depois, quando evoluiu para os plateumintos, já começou a nascer cordões nervosos, ele já tem um gânglio cerebral, então já é um sistema nervoso um pouco mais complexo. Depois, quando surgiram os anelídeos, né? Então, além de ter o gânglio cerebral, né? Ele já tem um sistema nervoso central, ele já tem gânglios periféricos, né? O cordão nervoso central, que em nós seria uma medula, certo? Então, olha como já evoluiu. Por fim, veio os moluscos, que aí já desenvolveram
o cérebro e já tem um axônio gigante. Depois então vieram os artrópodes, conhecidos por insetos, né? Já também possuem o cérebro, e já possuem um cordão nervoso ventral. Depois os equinodermos, já tem também um anel nervoso, nervos radiais, ou seja, que vão até as suas terminações nervosas em todas as partes do seu corpo, até chegar nos vertebrados, né? Aqui o exemplo que eu trouxe é o do ser humano, que ele já vai ter cérebro, cerebelo, já tem uma medula, né? Já tem nervos por todo o corpo. Aqui vai mostrar um cérebro de um vertebrado ancestral, no caso o peixe. Você vê que é um cérebro mais simples, pequeno, com poucas partes. E eles foram sofrendo evoluções. Então aqui nós temos a medula, o bulbo, o cerebelo, o lobo óptico, o mesencéfalo, o cérebro e o bulbo olfatório. Então lá nos peixes, olha aquele que a gente tinha visto anteriormente. Nos sapos, né, nos anfíbios, já houve um aumento aí no tamanho. Depois nos répteis desenvolveu mais. Nos pássaros, mais. Aqui ele trouxe exemplo de gatos, né? Nesses animais mamíferos, um pouco mais. Até chegar no ser humano, que daí é o cérebro que nós temos bem desenvolvido, que dá toda essa nossa capacidade que esses outros animais não conseguem. Por exemplo, de pensar, de falar, né? Então aqui é o desenvolvimento do cérebro humano, desde quando a gente lá é um embrião, até o desenvolvimento, até a gente chegar no momento do nosso nascimento, onde o cérebro vai estar com todas as suas partes aí formadas. Então, o cérebro é dividido em algumas partes, né? A gente chama de lobos centrais. Então, nós vamos ter a ponte e o bulbo, que vai ser responsável pela respiração e pelos nossos batimentos cardíacos. O cerebelo, responsável pelo nosso equilíbrio. O lobo occipital, que vai ser responsável pela nossa visão. O lobo parietal, que é essa parte aqui, ó, vai ser, que é uma mistura de outras, né, em conjunto com outras partes, vai ser a área que vai nos dar a interpretação, né, a capacidade de interpretar algo, de entender algo. Aqui nós vamos ter essa parte roxinha, o tato e outras áreas sensoriais, então tato, paladar, olfato, visão, vão estar ali. O sulco central, essa parte vermelha aqui, que vai dar toda a nossa área motora voluntária, ou seja, todos aqueles movimentos que a gente faz voluntariamente, que a gente pensa e executa. A parte frontal, então, do cérebro, que vai estar toda a parte dos nossos pensamentos, as nossas emoções. E aqui a área de Broca, que vai ser a parte motora da fala. Então, cada pedaço aí do nosso cérebro desenvolve uma função e quando todos eles aí trabalham em harmonia, a gente tem um sistema nervoso funcionando, uma cognição, um intelecto funcionando perfeitamente. Então aqui a gente tem o cérebro e um córtex sagital, onde a gente consegue identificar a parte mais interna, né? Hipófise, hipotálamo e a medula, o tálamo também, o corpo caloso. Em coordenação, então, regulam várias atividades do corpo. O hipotálamo detecta alterações no corpo, libera neurotransmissores que atuam na hipófise e hipólise e que produz hormônios. Depois, então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso central ele tem toda uma proteção. Então, o encéfalo e a medula vão estar protegidos por elementos ósseos, que são o nosso crânio, no caso,
no cérebro ali, e na medula as vértebras, que vão ser, né, que são membranas finas chamadas meninges, e pelo líquido cefalorraquidiano. Existem 3 tipos de meninges. A dura mater, que é a camada mais externa, espessa, dura e fibrosa, e protege todo o tecido nervoso do ponto de vista mecânico. Já outro tipo é a aracnoide, que é a camada intermédia, é mais fina, sendo responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. E por último, a pia mater, que é a camada mais interna, ela é muito fina e é a única membrana vascularizada, certo? Aqui nós temos um esquema então do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em 2 partes: sistema nervoso voluntário e o autônomo. O próprio nome já nos dá uma explicação. Sistema nervoso voluntário vão ser aquela parte do sistema onde eu vou fazer ações que eu estou controlando. O falar, o andar, o pegar algo é algo que eu quero fazer. E eu comando então meu sistema nervoso para ele fazer isso. O autônomo, não. São partes e movimentos que eu não controlo. Por exemplo, no autônomo, ele é subdividido em 2 partes: o simpático e o parasimpático. O simpático é quando os nervos que partem das regiões torácica e lombar, principalmente neurotransmissores, e vão nos dar aquela sensação de adrenalina, por exemplo, certo? Os parasimpáticos também são nervos que vão partir da região, só que agora encéfalo e medula final, vão ter como principal neurotransmissor a acetilcolina. A gente vai ver mais pra frente o que é isso certinho. Então, olha só. O lado simpático, a gente chama, que vai ser todo aqui da parte da medula, e o parasimpático, que vai ser mais a parte aqui do cérebro. O simpático, olha só o que ele faz, né? Ele tem mais a função de dilatar, ou seja, abrir os bronquíolos, aumentar os batimentos, liberar a adrenalina, diminuir a secreção, diminuir a motilidade, retém conteúdo do cólon, retarda o esvaziamento, ou seja, mais aquela sensação de quando a gente está, por exemplo, com medo ou quando a gente vai num brinquedo radical, que dá aquelas sensações. Já o parasimpático, ele é mais para controlar os bronquíolos, para a gente ter uma respiração mais controlada, os batimentos voltar a bater novamente, esvaziar a bexiga, ou seja, fazer o nosso corpo se acalmar. Então, o simpático é mais aquela sensação de um susto, de aquela adrenalina, aquele sentimento nervoso, e o parasimpático, algo mais tranquilo, é fazer o nosso corpo voltar a agir normalmente. Aqui a gente tem só uma imagem, né, que representa quando eu vejo algo, né, no caso ele tem um urso vindo, eu vou ativar a minha parte do meu sistema nervoso simpático, onde vai fazer com que eu ganhe essa adrenalina, que eu tenho que correr, eu tenho que fugir, né, para me proteger. Aqui nós temos um exemplo do arco reflexo, que é o quê? Quando a gente recebe um estímulo, aqui no caso a pessoa colocou um prego na pele, os nossos receptores, né, esses nossos nervos vão mandar lá para a medula, que vai passar para o nosso cérebro a informação de que o meu músculo precisa se contrair, ou seja, para tirar esse prego dali, para ele parar de sentir dor. Tudo que a gente faz é basicamente isso, né? Por exemplo, se eu encosto no fogão quente e queimo minha mão, automaticamente eu vou receber esse estímulo de queimadura e o meu cérebro vai responder que eu tenho que contrair o músculo do meu braço para retirar essa mão ali do fogo que está queimando. E para finalizar, a gente vai falar então de alguns distúrbios, algumas doenças aí relacionadas com o sistema nervoso.
O primeiro é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, ou seja, uma doença que o próprio corpo que desenvolve e que não tem muito uma cura, só um tratamento para amenizar. O que é a esclerose múltipla? É a destruição da bainha da mielina, né, que vai provocar problemas visuais, distúrbios na linguagem, de marcha, né, o caminhar, o equilíbrio, a força. Depois nós temos o mal de Alzheimer, que também é uma formação defeituosa de uma proteína que vai participar dos microtúbulos com consequente destruição dos neurônios. Destruindo neurônios vai afetar aí as sinapses, que vai afetar por consequência a memória, o aprendizado, a fala, e onde a pessoa acaba aí desenvolvendo a perda da memória, ela esquece de coisas às vezes que aconteceram recentemente, ou tem casos, coisas mais do passado. Isso aí é o mal de Alzheimer. Depois temos aqui o Parkinson, né, que vai ser uma acentuada redução de dopamina nos centros motores, causando tremores, lentidão e dificuldade de locomoção. E por último, o AVC, que é a obstrução de uma artéria, ou seja, é quando uma artéria ali, ela se rompe, uma lesão irreversível. Fatores de risco, né? O que leva a pessoa a ter um AVC? É uma pressão arterial elevada, o alto colesterol, até mesmo a obesidade. Aqui vocês podem ver que a artéria, né, quando ela se rompe, fica com essa mancha ali no cérebro. É algo irreversível, não tem como o que fazer. Geralmente o AVC ele pode ou levar à morte ou deixar aí sequelas bastante notáveis. O que eu tinha para passar para vocês hoje sobre esse sistema nervoso era isso. Nosso vídeo já ficou aí bem longo. Vou disponibilizar então aí no Class esse slide para vocês também acompanharem. E agora eu vou deixar aí uma atividade para vocês responderem sobre esse assunto. Falou, galera!